Olá pessoal, para você que é contador, para que você é profissional de contabilidade que trabalha no DP ou no RH das empresas, envolvido nessa questão da transmissão dos eventos lá no ambiente do e-social, seja através do teu sistema de folha, seja através do módulo próprio do Web Geral. É importante que você saiba que tem alguns detalhes que eu tenho vindo ao longo de uma série de vídeos, como você já deve ter observado, chamar a tua atenção a respeito de questões que você precisaria estar atualizado. Esse assunto, nesse momento da minha gravação, é muito novo. É importante que você esteja capacitado para entender várias questões que não se apresentam de forma intuitiva quando você simplesmente tende a olhar no teu sistema de folha ou no módulo específico, simplesmente tentando agir de uma forma intuitiva para fazer os diversos lançamentos. Cabe aqui eu puxar um assunto específico. Se eu te perguntar a importância de você rememorar, quando você está transmitindo os dados do processo trabalhista para o teu cliente, se aquele teu cliente pertence ao grupo 1, 2, 3 ou 4 do E-Social, pois é muito importante que você saiba o cronograma dessa questão da implementação e também da substituição do CFIP para aquelas diversas categorias, pelo menos em relação ao INSS, uma vez que a substituição do CFIP para FGTS só se dará com a chegada do FGTS digital. É muito importante que você esteja atento a esses detalhes, porque o conhecimento disso vai fazer você saber se você precisaria lançar algo primeiramente no ambiente lá do teu sistema de folha, lá na parte do Web Geral, e depois ir para o S2500, ou se você vai resolver tudo diretamente no S2500. As coisas não são tão intuitivas assim. É importante que você entenda que existe uma determinada interação entre o E-Social, a parte geral, que é a parte dos eventos não periódicos e periódicos que você já estava acostumado a fazer, mas e também com o processo trabalhista. Mas da mesma forma que você tem essa interação entre esses eventos do próprio E-Social entre si, você também notará que haverá uma interação natural e consequente entre a prestação das informações no S2500 e o FGTS digital que está para entrar em 2024. É importante que você saiba a partir de quando, a partir de qual dado de processo trabalhista, a partir de quando isso vai repercutir lá no ambiente do FGTS digital e como é que isso se apresentará para efeito de recolhimento. Questões que envolvem competência de apuração, competência de referência, elas são muito necessárias para que você melhor entenda. Se você está aqui nesse exato momento assistindo esse vídeo, eu vou te mostrar que existe uma determinada videoaula que eu estava tratando de FGTS digital nesse mesmo canal, onde a gente falou muito essas questões de competência de referência e competência de apuração, como é que se considera as bases de cálculo, como é que elas são distribuídas a depender do tipo de informação que você prestou lá no ambiente do E-Social geral. Esse entendimento vai significar muito porque em algum momento você precisaria entender se aquilo está contido no teu cronograma e na obrigação de você prestar informações de bases de cálculo de FGTS. Eu antes estava falando de tudo, mas agora nesse exato momento eu estou falando especificamente do FGTS, porque com a chegada do FGTS digital, com essa substituição e também com algumas especificidades que vão surgir com a versão 1.2, você vai notar que em alguns momentos você poderia inclusive informar bases de cálculo que você em algum momento já tinha informado no ambiente lá do E-Social. Essas questões que envolvem o lançamento do FGTS, você vai notar que tem essa especificidade do FGTS, mas a lógica que acontece para o FGTS se assemelha muito em algumas coisas também com o INSS, mas em outras situações, diante da chegada do FGTS digital, você vai ver que tem algumas especificidades. E diante disso que eu estou falando, da chegada do FGTS digital, você pode pensar, poxa, mas e o que é que isso vai acontecer
enquanto o FGTS digital ainda não tiver entrado em produção. Eu já estou lançando os dados do processo trabalhista, mas ocasionalmente surgirá, como decorrência daquele acordo ou sentença, a necessidade de promover alguns recolhimentos. Como é que isso vai se dar? Se houve uma quitação direta na Justiça em relação à informação dos valores consolidados e bases de cálculo, mas também o que é quantificar os valores que você vai ocasionalmente lançar, seja ele novamente no CEFIP, seja ele diretamente no processo trabalhista. Uma outra coisa, muitas vezes você vai notar que eu fico falando de algumas especificidades em algumas das aulas práticas de um curso que daqui a pouco eu falo sobre ele. Você nota que os dados estarão todos consolidados, de forma que você, de posse daqueles dados, você precisaria entender como e onde vai lançar, quanto e por aí vai. Agora, mas existe um problema que ele precede tudo isso, porque nem todas as informações que são necessárias ao envio dos dados do processo trabalhista estão naturalmente disponíveis para você. É necessário que você saiba quais são as informações que você, que já fazia a transmissão do evento, dos demais eventos do E-Social, você tinha, quais as informações só o advogado talvez tenha e como é que você vai poder fazer para obter, qual a documentação que você precisaria seguir, que poderia instrumentalizar para que você faça os lançamentos. Existem alguns aspectos claros do dia a dia que podem até constar numa determinada sentença ou num determinado acordo, mas que merecem a tua atenção especial. Por exemplo, se houve algum tipo de afastamento durante o período da auxílio maternidade, ou então se houve algum tipo de exposição a agentes nocivos, você vai notar no envio dos eventos do processo trabalhista que essas questões elas vão se apresentar, seja no envio das diversas bases de cálculo, seja na decisão de você lançar bases de cálculo de INSS ou de FGTS. Notou? Nem sempre, quando você tem os determinados valores consolidados, a depender da situação, determinada coisa pode repercutir para a FGTS, mas pode não repercutir para a INSS. Isso são apenas dois exemplos que vão influir, seja na apuração do FGTS, seja na apuração do INSS. Então, é importante você saber como é que você vai poder melhorar essa interação, inclusive sua com o advogado que vai te auxiliar a prestar as informações que você vai precisar do processo trabalhista. Afinal de contas, em algumas situações, quem melhor vai saber do que aconteceu na justiça terá sido o advogado. Então, é importante que você saiba o que é que ele precisaria entregar para você, inclusive para você saber demandar corretamente. E quando nós falamos de processo trabalhista, é importante que você saiba também o que é que não entra de processo para ser lançado. Eu já vou adiantando para você. Os processos da Justiça Comum e Justiça Federal que não tratam dessas questões trabalhistas, eles não vão entrar no escopo, na abrangência do S2500. Então, já vai separando para você não associar esse evento a todo e qualquer processo que venha a envolver um determinado empregado do teu cliente. Outra coisa, quando você vai fazer o lançamento, a depender da característica do que aconteceu com uma determinada sentença judicial, talvez em alguns casos você tente buscar uma analogia de forma a pensar que o somatório de valores de base de cálculo remuneratórios necessariamente terá que bater com as diversas bases de cálculo que você vai estar informando ao longo de várias competências. Você vai notar que quando você pega aquele conceito de pagamento versus recolhimentos, você vai ver que se em algum momento bater, terá sido talvez por uma pura sorte, porque os conceitos eles são diferentes entre si. Quando a gente falou dessas questões de como é que aquilo aparece no âmbito do FGTS digital, essas competências de apuração, competências de referência, então esses períodos de referência anteriores, você precisaria entender como é que eles aparecem para você no âmbito, por exemplo, do FGTS digital.
como é que isso funciona, se aquela prestação da informação foi antes ou foi depois da chegada do FGTS. Em que momento você vai efetivar, você vai, apesar de recomendado você não lançar, se você lançar alguns dados de bases de cálculo, qual vai ser a efetividade ou não, se o FGTS digital ainda não estiver em produção. É importante que você entenda essas questões do período de referência anterior e posterior para efeito de apuração, seja do INSS, seja do FGTS. Pois é, pessoal, mais uma vez eu estou mostrando para vocês que existem alguns detalhes que vocês precisariam estar um pouco mais atentos para que você não haja intuitivamente. Procure se informar, existe uma fonte de informações muito grandes para vocês. Uma delas é o curso que eu montei para vocês com todo carinho, cheio de informações, seja ela prática, seja ela teórica. É um curso que ele está repleto de informações teóricas de forma geral, a teoria aplicada a cada um dos 18 exercícios, cheio de informações necessárias, úteis, com tabelas, com imagens, com referências, com imagens práticas da resolução dos exercícios no ambiente do Web Geral. É um curso que está devidamente autorizado pela comissão de ética do meu órgão e provavelmente vai ser de muita valia. É disponibilizado para você também um certificado de conclusão e um material de apoio para você acompanhar o que é que eu estou fazendo em relação a cada um daqueles 18 exercícios que estão disponibilizados para você. Tudo isso para que você tenha conhecimento de que não basta saber que existe um determinado campo. Você precisa saber o que, quando, quanto e como deverá lançar os dados do processo trabalhista. Foi muito bom estar com vocês e enquanto isso eu sigo contando nuvens.